Alemanha, 11 de novembro de 1918. A Alemanha estava destruída. Depois da Primeira Guerra Mundial, o país enfrentava fome, desemprego e uma crise profunda. Além da derrota, veio a humilhação. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes. O tratado decretou a Alemanha como a principal culpada pela guerra. O país perdeu territórios, forças militares e foi obrigado a pagar enormes indenizações. Para muitos alemães, aquilo não era apenas uma derrota, era uma humilhação nacional. A economia entrou em colapso, a fome cresceu e o povo procurava alguém que prometesse mudar aquela realidade. Foi nesse cenário que Adolf Hitler começou a crescer politicamente. Hitler, com discursos agressivos, promessas de devolver o orgulho à Alemanha e procurando culpados para a crise, Hitler conquistou milhares de seguidores. Em 1933, ele foi nomeado chanceler da Alemanha. E pouco tempo depois, o Partido Nazista passou a controlar o país. Mas o que parecia apenas um governo autoritário, logo se transformaria em uma máquina de perseguição e morte. O começo do Holocausto. Ainda em 1933, os nazistas começaram a perseguir judeus em toda a Alemanha. Lojas judaicas foram boicotadas, livros foram queimados em praça pública e milhares de pessoas passaram a perder direitos básicos. Mas a perseguição ganhou força em 1935. Naquele ano foram criadas as leis de Nuremberg. Essas leis retiravam a cidadania dos judeus alemães e proibiam casamento entre judeus e não-judeus. Os judeus deixavam de ser vistos como cidadãos e passavam a ser tratados como inimigos do Estado. Em 1998, aconteceu a conhecida Noite dos Cristais. Sinagogas foram incendiadas, lojas destruídas, milhares de judeus foram presos. Era o sinal de que a violência havia ultrapassado qualquer limite. A solução final. Em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. E com a invasão da Polônia, milhões de judeus ficaram sob domínio nazistas. Eles eram colocados em guetos, áreas isoladas e superlotadas. Mas o pior ainda estava por vir. Em 1941, os nazistas começaram assassinatos em massa no leste europeu. E em dezembro de 1942, líderes nazistas participaram de uma conferência. E ali foi organizada oficialmente a chamada Solução Final. O plano era exterminar todos os judeus da Europa. Campos de extermínio como Auschwitz e Treblinka passaram a operar em escala industrial. Trens lotavam, chegavam diariamente. Muitos prisioneiros eram enviados diretamente para a câmara de gás. Outros morriam de fome, doença ou trabalhos forçados. Ao todo, cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados durante o Holocausto. O final. Em 1945 e 1944, a Alemanha nazista começava a perder a guerra. As tropas aliadas avançavam pela Europa e libertavam os campos de concentração. Os soldados encontraram sobreviventes extremamente magros, doentes e traumatizados. O mundo finalmente viu o horror que havia sido escondido durante anos. Em 30 de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio em um banco em Berlim. Poucos dias depois, em maio do mesmo ano, a Alemanha nazista se rendeu. O Holocausto chegava ao seu fim. Mas as marcas deixadas por aquele período jamais desapareceram. Porque lembrar o Holocausto não é apenas estudar o passado. É impedir que o ódio volte a destruir milhões de vidas novamente.